Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre o reinado de Jeorão. Mas antes disso, é bom mencionar que Josafá tinha 7 filhos, sendo Jeorão o mais velho. Ele adotou para com seus filhos a mesma política sábia que o rei Roboão havia seguido anteriormente. Ele os espalhou por todo o reino e deu-lhes grandes presentes com cidades fortificadas longe da capital, Jerusalém, para que eles não fossem uma ameaça ao sucesso de Jeorão, o primogênito que assumiria o trono no seu lugar. Josafá foi um rei piedoso e temente a Deus, mas uma das piores coisas que ele fez foi arranjar o casamento do seu filho Jeorão com Atalia, filha do rei Acabe e Jezabel. Depois da morte de Josafá, Jeorão assumiu o trono. Assim que ele se fortaleceu como rei, ele matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos seus principais funcionários ou chefes do povo. Apesar da sábia política de Josafá em espalhar seus filhos, Jeorão fez questão de matar todos os seus irmãos para que eles não representassem nenhum tipo de ameaça contra o seu reinado. A maldade de Jeorão não foi uma surpresa, considerando o quanto ele se deixou influenciar pela família de sua esposa, Atalia. Talvez algumas pessoas pensassem que o casamento entre as famílias reais do reino de Judá e do reino de Israel elevaria a união novamente aos dois reinos, mas não funcionou assim. Ao mostrar-se tolerante para com os governantes perversos do reino do norte de Israel, Jeorão desagradou o Senhor e enfraqueceu a nação. O Senhor poderia ter destruído o rei e seu reino, mas por amor a Davi e a aliança que havia feito com ele, manteve viva a sua dinastia. Mas as consequências dos pecados de Jeorão não demoraram a aparecer. O Senhor permitiu que o exército de Judá fosse derrotado nas rebeliões de Edom e Líbina, que por algum tempo tinham se submetido ao reino de Judá, pagando seus impostos. Mas quando eles perceberam a fraqueza do reino de Jeorão, viram ali uma oportunidade para se libertar e constituíram os seus próprios reis. Veja que, enquanto os reis de Judá permaneceram fiéis a Deus, eles puderam manter as nações vizinhas sujeitas a eles. Mas assim que se rebelaram contra o Senhor, as nações vizinhas se voltaram contra eles. Isso também se aplica às nossas paixões. Quando nos submetemos a Deus, nossas paixões carnais permanecem sob o nosso domínio. Mas quando deixamos de nos submeter a Deus, percebemos que a nossa carne ganha poder sobre as nossas decisões e os nossos desejos. Aos poucos foi ficando evidente a fraqueza do reino de Jeorão, porque ele havia abandonado ao Senhor, Deus de seus pais. Ele foi o primeiro rei a introduzir o culto aos deuses pagãos no reino de Judá. Construiu altares idólatras em Jerusalém e levou o povo ao pecado da idolatria, que no original significa prostituição. A idolatria do povo foi comparada à prostituição por 2 razões. Primeiro, porque a adoração a esses deuses e deusas pagãos geralmente envolvia relações sexuais e atos de imoralidade com alguma sacerdotisa ou sacerdote pagão. Em segundo lugar, Israel tinha o compromisso de ser fiel a Deus, assim como uma esposa tem o compromisso de ser fiel ao seu marido. A quebra desse compromisso pela prática da idolatria foi denominada prostituição no sentido espiritual. Um dia chegou às mãos do rei Jeorão uma carta vinda do profeta Elias. O ministério principal de Elias era para os reis das tribos do norte, o reino de Israel. No entanto, em certas ocasiões, Deus também o usou para falar aos reis de Judá. E desta vez foi por meio de uma carta. Há alguns questionamentos aqui se durante o reinado de Jeorão, Elias já não teria sido arrebatado ao céu. Mas, como a narrativa bíblica nem sempre obedece uma ordem cronológica rígida, essa carta pode ter sido um dos últimos atos do ministério do profeta Elias. A carta trazia a reprovação do Senhor contra 2 graves pecados cometidos por Jeorão.
Idolatria, pois ele seguiu o exemplo da família do seu sogro Acabe e não os exemplos de Davi, seu avô Asa e seu pai Josafá, o que acabou levando todo o povo à prática da idolatria. E o segundo pecado foi o assassinato de todos os seus irmãos, que eram mais dignos do trono de Judá do que ele próprio. Por isso, Jeorão deveria se preparar para lidar com as consequências. E a palavra do Senhor, escrita por Elias, não tardou a se cumprir. Os filisteus e os árabes invadiram Judá, levaram embora os tesouros do palácio real, os filhos e as esposas de Jeorão, com exceção do filho mais novo, Jeoacás, conhecido também como Acasias, e Atalia, sua esposa, filha de Acabe. Nos resultados da justiça de Deus, o homem que começou massacrando seus próprios irmãos acabou sofrendo a perda de seus filhos e de suas esposas. O Senhor ainda o feriu com uma doença incurável nos intestinos. Deus simplesmente fez com que a condição física de seu corpo correspondesse à condição espiritual da sua alma. Ao final de 2 anos, Jeorão morreu com dores terríveis aos 40 anos de idade. Ele reinou apenas por 8 anos. No entanto, o povo não lamentou a sua morte, nem fez a tradicional fogueira real em sua homenagem. Mas talvez a maior humilhação tenha sido o fato de que seu corpo não foi enterrado nos túmulos dos reis de Judá. E assim terminou a história de Jeorão. Odiado enquanto viveu e negligenciado quando morreu, visivelmente amaldiçoado por Deus e execrado pelo povo, no meio do qual ele viveu apenas para corromper e oprimir. Após a morte de Jeorão, o seu filho Acasias reinou em seu lugar. E sabe aquela história do fulano que é bonzinho, mas é mal assessorado? Pois é, foi o caso de Acasias. Seus conselheiros eram sua mãe, a perversa Atalia, filha de Jezabel, e os líderes da família dela. Mas sobre esse assunto nós falaremos amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.